Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de tênis, para falar sobre João Fonseca, porque a gente conheceu a chave que o João caiu no US Open nessa quinta-feira. Foram sorteados aí os prováveis adversários que o João vai enfrentar, então vamos comentar aí sobre cada um rapidamente, dar aquele panorama geral, né, e as minhas expectativas para esse torneio aí que o João vai fazer nessa próxima semana. Antes de mais nada, só vou te pedir aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando tiver de novo por aqui, e deixa o teu comentário dando a tua opinião sobre a chave do João, se ele caiu numa chave boa, se ele deu sorte, se ele deu azar, se para você acha que vai ser difícil, vai ser mais fácil, dá aí tua opinião pra gente trocar aquela ideia, tá? Pra gente interagir, que é sempre muito legal, beleza? Bora lá pro vídeo. E bom, sem mais delongas, já vamos começar aí, vou mostrar para vocês o quadrante que o João ficou, vou colocar aqui na tela, para vocês verem como que ficou a chave do João aí nesses primeiros jogos, né? No caso, ele caiu no quadrante do Fritz, então o adversário mais bem ranqueado que ele pode enfrentar nas oitavas de finais, caso não aconteça nenhuma zebra muito grande, é o Taylor Fritz, que é o número 4 do mundo atual aí, que já enfrentou inclusive o João Fonseca neste ano, teve ali um bom jogo entre os dois, que teve ali até a duração de 2 dias, né? O jogo não conseguiu terminar num dia, foi para o outro, foi para o terceiro set, o João conseguiu levar o jogo ali bem disputado, teve ali algumas chances até no terceiro set, né? Voltou ali de uma desvantagem que ele tinha contra o Fritz e deu ali um certo trabalho, então é um adversário aí que seria bem interessante a gente ver o João enfrentando, né, caso não aconteça nenhuma zebra e caso o João consiga avançar, mas só para vocês verem que ele é o mais bem ranqueado da chave, né, no caso do quadrante que o João caiu. Mas vamos falar aí sobre o primeiro adversário que o João vai enfrentar, esse com certeza ele vai enfrentar na primeira rodada do torneio, que é o sérvio, né, compatriota do Djokovic aí, o Kecmanovic, tenista número 45 do mundo, né? Aquele chato de top 100, aquele meio de top 100 que sempre dá trabalho, tenista chato de enfrentar, confesso, mas o João vai enfrentar ele aí. Hoje ele ocupa uma posição, inclusive, atrás do João no ranking, né? O João se encontra à frente do Kecmanovic, mas o Kecmanovic já foi aí número 37 do mundo, né? Recentemente. Agora ele tá nessa posição de 45. Teve o melhor resultado no ano, o título do ATP 250 de Del Rey na Flórida, ali no início do ano, em fevereiro mais ou menos, que ele venceu esse torneio. Também fez semi em Adelaide, outro ATP 250, mas tirando isso, de lá para cá, os últimos resultados do Kecmanovic não são tão bons assim. Normalmente vence uma partida no torneio eliminado na outra, ou até eliminado na primeira rodada. Então os resultados mais recentes dos últimos meses também não são nada demais, muito pelo contrário. Mas é um tenista chato, cara, um tenista que tá com muito ritmo, inclusive participou aí dos últimos Masters 1000, tá disputando o torneio de Winston-Salem, né, nos Estados Unidos, ATP 250 preparatório aí pro US Open, então vai chegar com bastante ritmo contra um João que já optou por não jogar esse torneio e por tirar essa semana aí off, né, até o US Open, tá treinando aí, obviamente, mas não tá disputando nenhum torneio. Já o Kecmanovic tá disputando, inclusive vai jogar hoje as quartas de finais desse torneio de Winston-Salem. É aquele tenista, cara, que gosta das trocas, que troca muita bola de fundo de quadra, tem um forehand potente, é o melhor golpe aí do Kecmanovic, né, ele normalmente não vende ponto barato, é um tenista que gosta de prolongar os games, gosta de prolongar os jogos, inclusive. Em grandes slams ele costuma ir sempre ter um joguinho ali ou dois que vai para o quinto set, que passa de 4 horas de duração. É aquele cara chato, aquele cara que não vende barato as derrotas, que sempre dá trabalho para todo mundo, esteja no topo do ranking, esteja abaixo. É um jogador que gosta de prolongar o jogo, tenista muito bem fisicamente e que tem tudo para dar trabalho aí para o João. Mas é aquilo, o João não está no top 32, o João não é cabeça de chave, então dentro do que se imaginava pegar, dentro das possibilidades para uma primeira rodada, não é de todo mal você pegar o Kecmanovic, né? Mas teriam alguns outros tenistas ali que, na minha opinião, dariam menos trabalho do que o Kecmanovic. Mas é isso aí, se você não é cabeça de chave, você não pode escolher muita coisa, não tem muito adversário mole aí nas primeiras rodadas, e aí a questão do Kecmanovic acaba sendo até um adversário mediano ali entre o pior e o melhor que o João poderia enfrentar nessa primeira rodada, né? Mas é um tenista aí que pode sim dar muito trabalho, que o João vai ter que brigar muito pelos pontos, vai ter que realmente vencer ele ali numa batalha, que é o que o cara gosta de enfrentar normalmente, e vai ter que tomar bastante cuidado aí com o tenista da Sérvia, né? E bora falar da segunda rodada, né, que é onde a gente espera que o João esteja, inclusive, se passar do Kecmanovic na primeira, o João enfrentaria na segunda rodada ou o tcheco Thomas Mahak ou o italiano dessa nova safra de italianos no top 100 do ranking, Luca Nardi. Vamos falar primeiro do tcheco, né, que atualmente é o número 22 do mundo, já foi top 20 esse ano, inclusive, teve seu melhor resultado, seu career high,
como número 20 do mundo e atualmente ocupa a 22ª posição. O melhor resultado do Marrak esse ano foi o título que ele venceu no ATP 500 de Acapulco lá em fevereiro, no início do ano, né? Foi campeão ali, fazendo uma excelente campanha, foi campeão inclusive em cima do Fokina, mais um dos torneios aí que o Fokina chegou nas finais e não conseguiu seu título de nível ATP, né? Infelizmente, hoje o Fokina, que inclusive é top 20 do ranking aí, ocupa aí uma posição muito maior do que naquela época, mas já apresentava um ótimo nível de tênis naquela época o Fokina e perdeu a final aí para o Marrak. Foi o melhor resultado do tcheco no ano. De lá para cá ele não vem vivendo a sua melhor fase. Só em 2 torneios, lá de fevereiro até aqui, ele passou mais de 2 rodadas em um torneio, né? Mais de uma rodada no caso. Então assim, desde Acapulco ele disputou torneios em nível ATP e ele venceu uma rodada e foi eliminado na outra, ou ele perdeu diretamente na primeira rodada. Só em 2 ele conseguiu vencer 2 jogos, e aí foi eliminado no terceiro. Inclusive o último foi lá em Halle, na grama, naquele torneio que o Bublik foi campeão e venceu o Marrak ali nas oitavas de finais, se eu não me engano. Então, os últimos resultados do Marrak não são nada demais, não são aquela coisa para se temer. Ultimamente ele não vem vivendo a melhor fase, mas é um cara 22 do mundo, é um cara que já foi top 20, não é um jogador que é um qualquer. Ninguém é top 20 sendo um jogador qualquer. O tcheco tem muita qualidade, né? E é um dos possíveis adversários do João na segunda rodada. E o segundo possível adversário é o tenista jovem italiano de 22 anos, Luca Nardi, né? Já foi número 67 do mundo, atualmente ocupa a posição de número 83, e é um bom tenista, um jogador muito talentoso, dessa safra de italianos, como eu disse, que ocupa o top 100, né? O país que domina o top 100 hoje é a Itália, bastante tenistas aí, essa geração vem muito bem no tênis, e o Nardi é mais um deles, né? E com 22 anos, curioso que ele só tem um jogo a mais que o João, cara, que fez 19 agora, né? Inclusive, aniversário do João. E o João, com 3 anos aí e alguns quebrados a menos que o Nardi, só fez um jogo a menos que ele no torneio, né? Na ATP. Então, assim, você vê o nível de jogos, de quantidade de partidas que o João já jogou na idade que tem. O João, que já é número 44 do mundo, o Nardi com 22, o melhor ranking dele foi o número 67, atualmente é 83. Então, assim, olha a diferença para quem fala que os resultados do João são ruins, que é muito pipoqueiro, que não ganha e tudo mais, que não é isso tudo. Jogador que com 3 anos e pouco a menos só jogou uma partida a menos que o Nardi, e olha que o Nardi, inclusive nesse ano, participou de muitos challenges, ele escolheu ali participar de muitos challenges, então assim, o João, ele jogou muitos torneios maiores do que o Nardi no ano. O nível de enfrentamento que o João teve no ano, por exemplo, foi muito maior que o Nardi na média, porque o João participou de muitos Masters 1000, de muitos ATP 500, ATP 250, ele jogou poucos challenges ali que eu me lembre, né, principalmente depois que ele venceu o ATP 250 lá em Buenos Aires. Então, você vê o tanto que é relevante o resultado do João quando você compara com outros jovens excelentes jogadores, como é o caso do Luca Nardi. Esse ano, inclusive, o Nardi, mesmo jogando challenges, né, que são torneios que, em tese, o Nardi teria muitas chances de passar ali mais fases, jogar mais partidas, ainda assim, o João jogou 11 partidas a mais que o Nardi no ano. Então você vê que mesmo jogando torneios mais difíceis, o João ainda assim avançou mais nesses torneios e conseguiu jogar mais partidas, pegar mais ritmo do que o Nardi, mesmo jogando torneios de nível inferior. Mas ainda assim é um excelente tenista, como eu vinha dizendo, inclusive teve o seu melhor resultado do ano aí recentemente no torneio que acabou agora de Cincinnati. Ele jogou o quali e foi eliminado. Como lucky loser, ele entrou na chave principal, né? Perdeu no quali, mas foi sorteado para entrar na chave principal. E na chave principal chegou a fazer uma bagunça, eliminou Shapovalov, eliminou Jakub Mensik, chegou ali nas oitavas de finais, se eu não me engano, e foi eliminado só pro Alcaraz. Então, assim, o cara que foi campeão do torneio, não é um jogador qualquer, foi eliminado pro Alcaraz, que hoje é outro nível de tenista, e foi eliminado 6-1, 6-4, não foi, tipo assim, o primeiro set foi mais equilibrado, mas fez um segundo set bem honesto ali, um jogo muito honesto no geral, e inclusive já tinha feito outro jogo lá em Doha, lá atrás, contra o Alcaraz esse ano, o Nardi, e o Nardi chegou a vencer set do Alcaraz. Então, assim, é um jogador muito bom, muito talentoso para ficar de olho aí, não é qualquer tenista, muito pelo contrário. Então, assim, é mais um dos possíveis adversários aí que o João enfrentaria, né? Ele ou o Marrak, atualmente, cara, eu tô para te falar que eu preferiria que fosse o Marrak, porque a fase atual do Nardi ela é melhor do que a do Marrak, ainda mais depois desse torneio que ele fez em Cincinnati.
acho que ele vai chegar com bastante confiança para jogar o US Open aí e pode dar um trabalho aí. Então acho que hoje, se eu fosse escolher, mesmo a diferença de ranking dele sendo aí de 60 posições, eu acho que eu preferiria que o João pegasse uma hack aí na segunda rodada. E bom, agora o negócio complica um pouco mais, né? Vamos falar da terceira rodada e dos possíveis adversários que o João teria para enfrentar na terceira rodada. Começando pelo Jakub Mensik, tenista aí da nova geração, parceiro do João de Next Gen. Eles já tiveram um confronto, inclusive o João venceu o Mensik, então assim, o João inclusive tem essa estatística muito curiosa que ele nunca perdeu para um tenista Next Gen. São 12 jogos, se eu não me engano, e 12 vitórias. O Mensik é mais um dos adversários que perderam para o João, apesar de atualmente o Mensik tá muito bem colocado, ocupando o top 20, é um tenista que já foi campeão de um Masters 1000 esse ano, aos 19 anos de idade, venceu o torneio de Miami em cima do Djoko, né? Não é qualquer adversário, o cara simplesmente foi campeão em cima do Djokovic, num jogaço ali na final de Miami, eliminou Arthur Fils no caminho, então assim, é um tenista muito bom, o Jakub Mensik, que tem no saque uma coisa fundamental no jogo dele, apesar de, na minha opinião, ele não ser um server bot, é um cara que tem uma troca muito decente de fundo de quadra, tanto no backhand quanto no forehand. O forehand, obviamente, é mais forte, mas o backhand também é muito competente. Então é um jogador que, cara, tem muita qualidade. O Jakub Mensik é desses tenistas que vieram para ficar, vieram para figurar ali sempre entre o top 20, top 30, talvez até top 10. É um tenista de muita qualidade e que tem o saque ali como uma base, mas é muito mais do que apenas um saque. E é um jogador que o João já conhece aí, parceiro de Next Gen, então é um dos prováveis adversários numa terceira rodada. Além dele, Fabian Marozsan, que já venceu também o João esse ano, num jogo ali em que ele venceu de 2-0. O João fez ali um segundo set bem decente, chegou a levar o jogo pro tie break, mas é aquele tipo de tenista, cara, que eu falo, meio de top 100, que dá muito trabalho. É aqueles caras que, cara, é chato de enfrentar. É o caso, por exemplo, do Kecmanovic, é o caso do Sonego, que o João enfrentou lá no Australian Open, é o caso do... Cara, tem uns tenistas assim que é bizarro. Eles sempre parece que jogam a vida, e aí contra o João, inclusive, o João tem já esse azar de pegar tenistas que jogam o melhor tênis da vida contra ele. Então, assim, Marozsan é um adversário bem chato aí, que o João também pode chegar a enfrentar. Apesar de atualmente o Marozsan ter até um ranking pior do que o João, mas é um tenista que já ganhou do João no ano e é um tenista aí muito bom, que tem muita qualidade também. É um dos possíveis adversários para o João na terceira rodada. E aí o outro seria Nicolas Jarry, que eliminou o João em Wimbledon, alcançou o melhor resultado da vida. Como eu disse agora, tenistas que jogam os jogos da vida contra o João, o Jarry foi mais um desses e venceu o João lá em Wimbledon, aquele jogo traumatizante que o Jarry simplesmente dominou o jogo sacando, o jogo foi ali 3-1, o João chegou a ter chance de levar para o quinto set, mas, cara, o Jarry jogou o torneio da vida, jogou muito bem tênis, e é um cara que já foi muito top no ranking, então assim, apesar do ranking atualmente ser pior, já foi muito mais, é um excelente jogador, a gente viu no jogo contra o João em Wimbledon, e também é um possível adversário para o João aí, para uma provável revanche. Seria interessante ver, confesso, mas eu confesso que atualmente eu não preferiria ele do que os outros não, porque, cara, o Jarry, ele tem esse tipo de jogo que incomoda muito o João, esse tipo de jogo de saque primeira bola que quebra o ritmo e que força o João a devolver muito bem, e o João ultimamente não vem devolvendo tão bem assim, então eu preferiria os outros dois, confesso eu aqui, apesar do Mensik também ser um cara que saca muito, né, então dos três eu acho que eu preferiria o Marozsan, mas acho que eu preferiria até o Mensik do que o Nicolas Jarry, porque se ele jogar o que ele jogou em Wimbledon ali, complica muito a vida do João, é um matchup que não é muito bom, que o João não vem tendo muita facilidade contra esses caras, né, e acho que daria para evitar. Então, mas esses são os três possíveis adversários, né, e pode ser que venha também outro aí, caso aconteça alguma zebra, mas esses são os caras que não deve fugir muito disso, quem ele deve enfrentar na terceira rodada. E aí, cara, é o seguinte, passadas essas 3 rodadas, caso o João avance às oitavas, que para mim já seria um excelente resultado, o João encararia, como eu disse anteriormente, de acordo com o quadrante, enfrentaria Taylor Fritz, que ele já enfrentou no ano, já fez um baita jogo, inclusive, de muita qualidade, um jogo muito bom do João, que foi perdido ali no mérito do Fritz mesmo, que jogou muito na grama. Então, seria o possível adversário aí do João, seria uma baita de uma pedreira, seria uma revanche aí para o João Fonseca, né? Mas é um adversário muito complicado, seria muito favorito no jogo, e seria o cara que o João
é projetado para enfrentar numa possível oitava de final. Depois dele, Djokovic ou Holger Rune numas quartas de finais, um provável jogo contra o Djoko aí, que o João ainda não enfrentou e que eu particularmente espero que o João enfrente em breve, né, porque tá acabando e eu quero ver um jogo entre esses dois, então o Djoko seria aí um possível adversário nas quartas de finais, não acho que deva fugir disso. Djoko em Grand Slam, acho muito difícil que ele não chegue em quartas ou semifinal, tá? Semifinais, Alcaraz ou Shelton, e final, Sinner ou Zverev. Então, cara, essa é a chave do João, e o que eu acho disso, só dando uma concluída aqui, né? Como eu disse, não é cabeça de chave, não dá para escolher muita coisa, é por aí mesmo, são adversários difíceis, é Grand Slam, não tem moleza para ninguém, pegou adversários que, na minha opinião, são muito complicados, tá? Poderia ser pior? Poderia pegar um tenista top 1, top 2, porra, top 5, poderia pegar um Alcaraz, um Sinner, um cara top aí já na primeira rodada, não pegou Kecmanovic. Mas assim, é longe de ser uma chave fácil, como eu vi muita gente inclusive falando no Twitter, que a chave é muito simples e tal, que o João deu sorte. Pô, desculpa, tu não conhecer os caras que ele vai enfrentar aqui, é longe de ser uma chave fácil. Não é a mais difícil do mundo, é uma chave acessível, caso o João jogue o que ele jogou no início do ano, principalmente na primeira metade, mas assim, longe de ser uma coisa facílima, uma coisa tranquila. O João, no melhor nível dele, pode sim, na minha opinião, alcançar um oitavas de finais ali, eliminar Kecmanovic, eliminar Mahak ou Nardi, eliminar Mensik, Marojan ou o Nicolas Jarry, mas com o nível que o João vem jogando, principalmente nos últimos jogos, prevejo muita dificuldade para enfrentar esses caras, tá? Acho que jogando o que ele jogou, ele não vai ter chance alguma, para ser bem sincero. Se ele jogar o melhor nível que ele apresentou nesse ano, em Wimbledon, Roland Garros, nos principais torneios, em Miami, lá em Buenos Aires, então assim, eu acho que nesse caso o João teria muita chance sim de passar, são adversários completamente acessíveis para caso o João jogue naquele nível. Mas jogando o que ele vem jogando nos últimos torneios, aí, irmão, vai ficar muito complicado. Então assim, longe de ser a chave mais difícil de todas, mas também longe de ser uma chave simples, na minha opinião. Uma chave acessível com o João jogando ali o auge que ele tem atualmente, tá? Então, assim, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Foi meio que só para dar uma passada aí por cima de cada adversário, mais próximo dos jogos. Caso o João avance da primeira rodada, vou tentar fazer um vídeo mais aprofundado sobre o estilo de jogo desses caras, sobre como eles jogam e tudo mais. Mas para esse vídeo, só tentei dar uma passada geral aí, né, um pouquinho de cada adversário, beleza? Então, cara, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino para dar aquela moral, como eu disse. E, pô, compartilha aí com teu amigo que gosta de tênis, que gosta de assistir um conteúdo desse no YouTube e ajuda a gente aí a chegar nos 500 inscritos. Estamos rumo aos 500 aí, estamos chegando. Dá aí tua inscrição, não esquece. E compartilha esse vídeo, ajuda, enfim, aquela coisa toda que eu já falei, beleza? Vou ficando por aqui e espero que o João faça um excelente torneio, espero que ele chegue longe, espero que dessa vez ele consiga apresentar um nível excelente de tênis, um nível em que ele saia de quadra satisfeito e a gente saia, mesmo com a derrota dele, satisfeito com o que a gente viu. Espero que a pressão não bata muito sobre ele. Falando nisso, inclusive, é um torneio nos Estados Unidos, onde é provável que ele tenha bastante torcida a favor. Os brasileiros, eles comparecem muito nos Estados Unidos, então é um fator que pode ajudá-lo também, assim como foi lá em Miami. Vamos ver se vai fazer uma diferença essa questão. Espero que sim, né, a favor dele, mas vamos esperar aí para ver, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.